mental. E aí você tem toda uma problematização de livros de ciência que você não tinha antes. Você vai parar assim: caraca, quem tá fazendo esses livros sou eu. Eu deveria pensar nisso. Essa voz é da Ariela Mariá. A gente não é parente. O Mariá dela é um nome composto, com só um H no final do Maria. O meu é sobrenome. Nome da minha família, por parte da minha mãe e da minha avó, é Mariá. Maria com TH no final. Me chamo Ariela Maria Couto Correia. Eu sou atualmente aluna de doutorado no Programa de Biologia Celular e Molecular da Fiocruz, no Instituto de Oswaldo Cruz, do IOC. Sou mestre em Biociências pela UERJ e farmacêutica pela UFRJ. E me autodeclaro como uma pessoa preta. Hoje é sábado, dia 6 de julho de 2024, no Rio de Janeiro. O dia hoje amanheceu bonito. Finalmente a chuva deu uma trégua. Tá abrindo um sol lindo. Vai ser um ótimo dia de praia. Eu tô no meu antigo quarto na casa da minha mãe. Não sei se dá pra ouvir, mas da janela eu escuto um artista de rua tocando Marisa Monte no saxofone. Antes de aproveitar meu sábado, eu quero gravar rapidinho aqui para registrar que eu tô muito empolgada. Eu finalizei essa entrevista da minha pesquisa do mestrado. Foi corrido, mas deu tudo certo. Tô bem animada para parar para analisar. Acho que eu consegui um material bem legal. Eu comecei entrevistando meu amigo, o Bruno. E no dia seguinte, ele me levou para conhecer o laboratório que ele faz parte na UFRJ. Lá, eu consegui entrevistar outra doutoranda do programa dele e também uma professora. É interessante como surgiram aspectos bem diferentes nessas conversas, que conversam muito entre si e com o que eu estava encontrando no mapeamento dos artigos. Mas acho que a que mais me surpreendeu foi a entrevista que eu fiz ontem. São mais 8h40, 8h45 da manhã. E eu acabei de chegar aqui na Fiocruz, no Rio de Janeiro. E eu, nesse momento, tô levemente perdida. Eu vou encontrar uma amiga minha na biblioteca. Com a Ariela, que foi minha colega de turma na farmácia. Ela fez farmácia comigo, no centro, no mesmo período. E ela tá começando o doutorado dela agora. E no doutorado dela, ela vai trabalhar com células-tronco. Então, eu mandei uma mensagem pra ela e perguntei se ela topava de entrevistar ela. Ela topou. E agora eu tô andando na direção que eu espero que seja a direção da biblioteca. Eu vou perguntar. Oi, tudo bem? Pode dizer pra onde é a biblioteca? Eu mandei uma mensagem para ela, falando que eu estava fazendo uma pesquisa sobre sexo e gênero em células-tronco e que estava entrevistando pesquisadores que trabalham com células-tronco na área biomédica. Ela topou conversar comigo e eu fui encontrar com ela. Eu acho que agora eu sei onde eu estou. Eu tô vendo a biblioteca. Uma coisa muito legal que tem em frente à biblioteca é uma célula gigante. Vou tirar foto depois. Mas é isso, eu tô vendo ela agora daqui. Vou cumprimentar ela. Tudo bem. Eu cheguei gravando, mas já pararam. Eu só vou gravar pra mais sonora. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem também. O que me surpreendeu mais na entrevista com a Ariela é que ela acabou me guiando para visitar uma nova parte da célula, que eu não estava considerando incluir na rota. Que assim como meu sobrenome Mariá, eu herdei da minha mãe, que herdou da mãe dela, a minha avó. É a nossa genética da nossa mãe, né? A mitocôndria. Uma janela que é extremamente importante, alunos do ensino médio odeiam ela, alunos da graduação também odeiam ela, que é a mitocôndria. Todo mundo tem pavor de bioquímica, mas estaremos nos aventurando na bioquímica. Eu sou Fernanda Mariá, farmacêutica, mestre em divulgação científica e cultural e faço parte do podcast Mundaréu. Esse é o 6º e penúltimo episódio da série Feminista em Vida, uma série de ficção baseada em evidências científicas.
da mitocôndria, ela sempre foi minha organela favorita. Mas, de fato, a gente aprende mais sobre essa parte da célula em bioquímica, que mistura química e biologia, dando um nó na nossa cabeça. Sai até fumaça. A cadeia respiratória que rola na mitocôndria é uma loucura. A gente acompanha os elétrons sendo carregados de um citocromo a outro. Citocromo, olha que loucura esse nome. São proteínas na membrana interna da mitocôndria. E aí o elétron vai pulando de um citocromo para o outro. Sabe quando a gente não consegue dormir e tenta contar carneirinhos pulando a cerca? O elétron vai pulando, como se fosse um carneirinho, de cerca em cerca. E toda vez que ele dá um salto, vai liberando um elemento carregado positivamente, o H+, que vai se acumulando no espaço entre as duas membranas da mitocôndria. A mitocôndria tem duas membranas, uma externa e uma interna. E aí, no final desse passeio dos elétrons, esse H+, passa por como se fosse uma catraca. E essa passagem libera energia, que a mitocôndria fornece para todo o resto da célula. Imagina aqueles testes engraçadinhos que tem uma imagem, descreve umas características e as pessoas definem com qual se identificam mais. No tema de organela, parte celular você é, o núcleo seria um querido e muito organizado, meio nerd. O retículo endoplasmático seria trabalhador e viciado em atividade física, mas na dele. Já o lisossomo seria pronto para o barraco e irônico, mas do contra. Só que engraçadinho. O complexo de Golgi seria motorista do rolê, e muito gente boa, se dá bem com todo mundo e ama uma fofoca. Já a mitocôndria seria ligada nos 220, com muita energia e que se preocupa que todos estejam bem e se divertindo. Uma grande parceira. Eu escolheria para mim a imagem da mitocôndria, uma estrutura alongada com as duas membranas que eu falei. Uma delas formando cristas mitocondriais. Parece um cilindro ovalado com um glacê de bolo em ondas por cima. Esse glacê seria a membrana interna, porque ela é toda dobradinha. Não sei se dá para imaginar, mas é aquela estrutura cor-de-rosa na capa do episódio. Pode ir lá olhar. Ah, se você acabou se encontrando aqui sem entender muito bem o que está rolando, acho que é melhor começar pelo começo, pelo primeiro episódio, a célula. Lá, a gente começou entrando em uma sala de cultura, esse espaço dedicado ao cultivo de células, na intenção de uma contaminação feminista. Fomos miniaturizados por um microscópio, mergulhamos em meio de cultura cor-de-rosa e escorregamos direto até o núcleo. Agora, a gente está refugiado numa estrutura alongada que encontramos no citosol. E nessa aventura, ainda não encontramos um caminho para responder. É possível fazer uma pesquisa feminista com células? A verdade é que uma grande parte dessa pergunta, que é uma grande crise minha, de se é possível ser uma cientista feminista, já foi respondida há muito tempo, de muitas maneiras e por muitos cientistas. Inclusive, existem campos do conhecimento que existem por causa dessa interseção entre ciência e feminismos. Na entrevista com a antropóloga Daniela Mânica, ela me explicou que existe o campo de estudos de gênero. O campo dos estudos de gênero é um campo interdisciplinar, né? Ele é um campo que envolve pesquisadoras geralmente ligadas a humanidades, né? Que começam a pensar sobre os processos de organização social, desde a história, as ciências sociais, né? Antropologia, sociologia, ciência política, desde a filosofia, essas áreas assim mais fortes, digamos assim, das humanidades, e começam a olhar, né, para as relações sociais e perceber que existe essa diferença entre homens e mulheres. Ela não é uma diferença universal e ela não é uma diferença que está dada, né? Então, por exemplo, nos estudos da historiografia, as historiadoras vão vendo como, em diferentes momentos históricos, aquilo que se espera aquilo que se chama de homens e aquilo que se espera daquilo que se chama de mulheres varia, né? É só a gente lembrar que, sei lá, há 100 anos atrás as mulheres não podiam votar no Brasil. Então, essas condições, né, aquilo que se espera de uma mulher vai mudando.
com a história, né? E isso muda muito de acordo com as reivindicações dos próprios movimentos sociais, né? Os próprios movimentos de mulheres que vão reivindicando uma alteração na sua condição existencial. E essas reivindicações têm a ver com as perspectivas feministas. Então, toda essa reivindicação das agendas políticas tem a ver com perspectivas feministas, né? Perspectivas que estão preocupadas com direitos de mulheres. E aí, dentro da academia, essas preocupações se convertem em estudos feministas, né? Que podem ser de diversas áreas, né? E de estudos de gênero. É possível fazer uma pesquisa no campo dos estudos de gênero a partir de uma perspectiva feminista, mas não necessariamente é sempre assim que se desenrola. Também existem outras áreas mais comprometidas com a agenda política de mais direitos e respeito na vida das mulheres. Existem os estudos feministas, que são estudos, digamos assim, mais vinculados a pautas e agendas de mulheres, como violência doméstica, contracepção e aborto, saúde sexual e reprodutiva, desigualdades entre homens e mulheres na sociedade e na ciência, enfim, esse é um campo, né, também interdisciplinar e mais, digamos, militante, né, do que o campo de estudos de gênero, que muitas vezes pode ser até contraposto a algumas agendas, né, pode problematizar agendas feministas, porque está discutindo essas agendas a partir de outros lugares, né? A partir de um lugar de ciência que não necessariamente se compromete com todas as expectativas políticas das mulheres. Também existe outra área da ciência, que é o campo dos estudos sociais, ciência e tecnologia, que investiga como a ciência é feita pelos cientistas, e também suas consequências e impactos. O campo CTS é o campo... CTS quer dizer Ciência, Tecnologia e Sociedade, né? É quando a própria ciência se volta para pensar ela mesma e as suas práticas como sendo práticas humanas, né? Quando dá um lapso aí nos cientistas em que eles de repente percebem que eles são parte do mundo também. Eles não estão só estudando o mundo, mas eles também são parte desse mundo e, portanto, tudo aquilo que eles estudam tem a ver com quem eles são, com a sua própria história, com a linguagem que a gente usa para se comunicar, com os nossos preconceitos, né? Que a própria organização do trabalho científico é uma organização social, portanto tem hierarquias, né, tem problemas, tem questões. A Dani disse na entrevista que as pesquisadoras feministas foram precursoras desse campo. Então, o campo CTS também é um campo interdisciplinar, né, que tem pesquisadores e estudantes das ciências exatas, das ciências biológicas e das humanidades, olhando para a ciência e para a tecnologia como produtos da atividade humana, né? E aí, nesse movimento de olhar para a ciência e para a tecnologia como uma atividade humana, as pesquisas sobre gênero e as pesquisas feministas foram precursoras, eu acho, né? Eu diria isso, assim. Eu aprendi sobre CTS com pesquisadoras feministas. Como, por exemplo, o trabalho que a filósofa norte-americana Sandra Harding publicou em 1986. Nele, ela discute como a ciência e suas tecnologias, desde o modo de fazer perguntas, metodologia e análise de resultados, são sexistas, racistas e classistas. Nas palavras dela, servindo como ferramentas coercivas para tendências sociais regressivas, ou seja, para a manutenção dos preconceitos e desigualdades. Ela analisa respostas feministas à ciência, caminhos possíveis de se fazer uma ciência feminista. Será que é possível responder de maneira feminista da sala de cultura? É possível ser uma cientista feminista e fazer pesquisa feminista com células? Em uma placa de Petri, as práticas feministas cabem? E é para responder isso que a gente está nesse momento dentro da célula. Antes de embarcar nessa viagem, eu achava que um caminho possível para fazer uma pesquisa feminista com células e endereçar interesses das mulheres na produção de tecnologias de saúde
era utilizar células femininas nos experimentos. Só que quando mergulhamos nos cromossomos sexuais do núcleo, encontramos a maneira contraditória e confusa que faz com que uma célula seja atribuída como modelo feminino. No retículo endoplasmático, a gente deu de cara em um beco sem saída. Uma célula obtida de uma mulher negra, sem seu consentimento, as células HeLa da Henrietta Lacks, sempre estiveram no centro da experimentação com células. E isso não garantiu o avanço na saúde das mulheres. Ou seja, o sexo do modelo não determina de quem é o corpo que está sendo considerado na pesquisa. A gente continuou insistindo nesse caminho, dando voltas pelo citosol, olhando para o estudo da diferença entre os sexos, porque foi o principal tipo de publicação que aumentou quando o NIH, a agência norte-americana, tornou obrigatória a inclusão de modelos femininos na pesquisa com células animais. Mas a gente continuou esbarrando em mais e mais problemas. Chegamos à conclusão que não faz sentido atribuir sexo e gênero a uma célula. No lisossomo, fomos obrigadas a enfrentar a cilada do discurso da diferença entre os sexos, que não é nenhuma novidade na ciência, e que, na real, sustentou e sustenta muitos discursos preconceituosos. Foi um sufoco. E, para ser honesta, se a gente saísse agora da célula, seria uma saída frustrada. Mesmo que a gente tenha encontrado algumas soluções e possibilidades, eu estou cansada e me sentindo um pouco derrotada. Agora, a gente está refugiado nessa estrutura alongada que encontramos no caminho. Podemos dar uma relaxada. Onde será que estamos então agora? A gente deu de cara com uma segunda parede, assim que entramos nessa estrutura. A gente tentou contornar, mas acabamos voltando para o mesmo lugar, dando a volta completa. Ok, então essa estrutura celular tem duas membranas, uma externa e uma interna. Uma estrutura no citosol, alongada, com duas membranas. A gente está dentro de uma mitocôndria! Finalmente chegamos na minha organela favorita. Tá bom, acho que vai ser legal. Chegar na mitocôndria nos traz de volta para a entrevista com a Ariela, que nos trouxe aqui em primeiro lugar. No doutorado, a Ariela está num projeto sobre malária, uma doença causada pelo parasita do gênero Plasmodium e transmitida principalmente pela picada de mosquitos infectados. É uma doença infecciosa que dá febre e tem potencial de ser grave. A gente no Brasil tem um nível de morte de malária muito, muito pequeno, mas a gente tem pessoas que são acometidas por malária muito grande. É o segundo maior país acometido na América Latina por malária. E se a infecção for por um protozoário específico, o Plasmodium falciparum, existe uma chance de se desenvolver a malária cerebral, que é a forma mais agressiva da doença. É responsável por 80% dos casos de morte por malária. A Ariela me explicou que células-tronco têm sido utilizadas para melhorar as doenças que acometem o cérebro, o nosso sistema nervoso central. Isso é um ponto muito importante. A gente já tem visto que na literatura, doenças neurodegenerativas, e a gente fala também não somente doenças neurodegenerativas, mas qualquer doença que compromete o sistema nervoso central, a gente vem vendo tratamentos com célula-tronco mesenquimais sendo efetivas para a melhora do quadro clínico dos pacientes. A gente já tem isso na clínica. A célula-tronco sendo utilizada para a melhora do prognóstico em doenças que acometem o sistema nervoso central. Praticamente todo tratamento com células-tronco é nesse momento experimental. Ou seja, a gente ainda está entendendo como funciona e se funciona. A tecnologia da saúde com células-tronco que está mais estabelecida é o transplante de células-tronco da medula óssea, que um paciente com câncer recebe células-tronco de outra pessoa, substituindo as células com problema. A pesquisa da Ariela também propõe um transplante, só que um transplante de apenas uma parte da célula, de mitocôndria. Mas o grande objetivo é isolar a mitocôndria, então pegar uma mitocôndria nova de uma célula extremamente potente, pluripotente, multipotente, indiferenciada, e avaliar se você isolando essa mitocôndria e tratando o camundongo que está com aquele dano, está com dano cognitivo e uma disfunção mitocondrial, você é capaz de reverter esse quadro.
Ela tinha me dito que ia trabalhar com modelo com camundongos e células-tronco mesenquimais da medula óssea. O meu projeto é com o modelo murino, com camundongos. Mas eu fiquei um pouco confusa com o que ela ia fazer e pedi para ela me explicar melhor. Calma, eu acho que eu não entendi. Você tem um modelo de camundongo Isso, que é pra malária cerebral. Beleza, Isso. você tem esse modelo de camundongo. Temos esse modelo. Aí você tem outro camundongo que você vai pegar a célula-tronco ou você pega a célula-tronco desse camundongo Não, vou do pegar a modelo? célula-tronco de outro camundongo. De outro São células-tronco camundongo novas, saudáveis. Tá. Exatamente. Então, ela tem 2 tipos de camundongos. Um grupo saudável e outro que ela, por meio de experimentos, induziu a uma condição doente, que representa a malária cerebral. E ela coleta células-tronco do primeiro, o saudável, extrai as mitocôndrias para injetar no outro, o doente. A ideia é investigar se esse transplante de mitocôndria pode melhorar o quadro da doença, da malária cerebral. Ela me explicou que a mitocôndria, além de produzir energia para toda a célula, tem um papel no equilíbrio do funcionamento das nossas células e nas inflamações. A mitocôndria é uma organela que ela é responsável pela respiração celular. Então, se você hoje tem energia, e é a grande moeda produtora da moeda energética, a nossa ATP, se você tem energia hoje, se você consegue fazer atividades, se você consegue desenvolver ações básicas do seu dia a dia, é graças à mitocôndria. Mas o que a gente vem vendo na literatura como algo extremamente precursor é, de fato, o papel da mitocôndria em regular toda a homeostase e todo o parâmetro inflamatório e oxidativo. E aí, o que ela quer avaliar é se na malária cerebral, no modelo dela com camundongos, a mitocôndria está disfuncional, com problemas em desempenhar suas funções. E se resolvendo essa disfunção, existe uma melhora na condição dos camundongos. Você está tendo dano, a mitocôndria está disfuncional, isso é uma coisa que ainda não está na literatura, no cérebro, em paciente com malária, nem em modelos murinos. Então, meu trabalho também vai vir para comprovar a disfunção mitocondrial no cérebro e demonstrar que essa disfunção mitocondrial, se ela for superada, você pode ter uma melhora na cognição e na função cerebral daquele camundongo. Então, a nossa ideia é justamente isso, pegar a célula-tronco mesenquimal de um animal saudável, isolar a mitocôndria deste animal saudável e injetar essa mitocôndria isolada de célula-tronco mesenquimal em animais doentes. Quando perguntei o sexo do modelo que ela ia utilizar, ela me disse que vai fazer a investigação com camundongos machos. Então, sim, a gente dá preferencialmente machos. A gente está usando com machos devido ao fato de que camundongos fêmeas, né, não desenvolvem malária grave cerebral. Elas são resistentes. O que acontece, não sabemos, não é explorado na literatura. A Ariela trabalha preferencialmente com machos porque eles adoecem mais. Assim como o Bruno, que utiliza ratas fêmeas na sua pesquisa porque é mais fácil simular a condição da doença investigada por ele no modelo feminino. Que é o mesmo motivo pelo qual eu uso animais do sexo feminino. No meu caso, no meu modelo de doença, a fêmea induz mais rápido, induz de uma maneira mais reprodutível para o meu modelo de doença. Já a Ariela utiliza camundongos machos porque as camundongas fêmeas, por meio de experimentos, não desenvolvem a doença estudada por ela. O motivo dessa resistência ao modelo feminino, assim como a vantagem no caso do modelo do Bruno, não se sabe. Nem a Ariela, nem o Bruno, nem as publicações científicas, segundo eles disseram nas entrevistas. A gente está nesse momento tentando escalar a segunda parede, a membrana interna da mitocôndria. Sem sucesso. Até que algo que a Ariela nos disse na entrevista nos dá uma mãozinha. A partir do momento que a gente tem um comitê de pró-equidade de raça, gênero, dentro da Fiocruz, faz você parar para pensar. Faz você parar para pensar não somente no meio em que você está inserido, que eu acho que isso é uma coisa que a gente às vezes não para para pensar. Eu parava para pensar porque eu sou uma pessoa preta, então assim, você vê uma grande diferença nas ciências biomédicas de quem está na bancada e quem não está na bancada. Mas você também começa a pensar dentro dos seus modelos. Quando você tem um comitê, quando você tem todo um incentivo institucional que faz você pensar nisso socialmente, você começa a pensar nisso no seu modelo. E você começa a trazer essa problemática para o seu modelo. A Ariela trouxe o impacto das iniciativas institucionais no dia a dia experimental. Ela começou a pensar no meio que está inserida, problematizando lutas sociais que precisavam estar presentes no dia a dia do laboratório. Para ela, as ciências sociais são fundamentais para essas mudanças. Eu acho que com o avançar da ciência e com o avanço, aí vem a questão da comunicação entre as diferentes ilhas dentro do conhecimento da ciência. O avanço das ciências sociais foi fundamental para o avanço das ciências biomédicas. Não tem como você
olhar para o cientista biomédico hoje e ele dizer que ele pensou nisso. As ciências sociais influenciam diretamente o nosso pensamento da bancada. Para Ariela, é preciso trazer a problematização de sexo, gênero e raça para dentro do trabalho, com dados e perguntas de pesquisa. Eu acho que você ter um comitê de pró-equidade de gênero e raça dentro de uma instituição e eles promoverem encontros regularmente que fazem você pensar, então você parar para pensar e você começa a ver que não tem como você ter a mudança que se espera se você também não muda de comportamento. Se você consegue entender isso socialmente falando, se você consegue entender da diferença que há e das lutas sociais que há socialmente, você tem que entender isso dentro da pesquisa. Não tem como você me dizer que você é uma pessoa feminista dentro da pesquisa se você nunca problematizou isso dentro dos seus dados. Porque é muito mais palpável você problematizar isso no seu convívio de laboratório. Eu concordo com você, mas você tem que problematizar isso no seu trabalho. Porque você tem que pensar que isso tudo pode influenciar em respostas dentro do seu estudo. E às vezes aquilo que não tinha resposta, a resposta pode estar ali. De uma forma muito mais simples do que você imaginava. Com a ajuda da Ariela, a gente consegue escalar até o topo das cristas mitocondriais. Daqui de cima, a gente consegue ver a cadeia respiratória acontecendo, produzindo energia para o funcionamento de toda a célula. O tempo todo eu estava procurando um caminho novo para trilhar uma ciência feminista com células. E talvez seja sobre olhar para trás e somar no movimento que já está em curso, como nas respostas feministas à ciência discutida pela Sandra Harding, a figuração de Donna Haraway, que nos convida a habitar nossa pesquisa e ficar com o problema, a clonagem feminista da Debolina Roy, que nos instiga a criar conexões e comunicações horizontais entre biologia molecular e feminismos, as estratégias dos neurocientistas feministas descritas por Marina Nucci. Não existe uma única forma de se fazer uma ciência feminista, uma saída específica, mas existem muitas entradas. O importante é continuar fazendo perguntas, experimentando e acumulando direcionamentos, dúvidas e possibilidades, como o movimento dos elétrons, que vai se somando, se acumulando até produzir energia. Além de produzir energia para toda a célula, a mitocôndria tem seu próprio material genético e capacidade de formar outras mitocôndrias. Ela tem uma origem independente do resto da célula. Segundo a teoria da endossimbiose, consolidada pela cientista Lynn Margulis, a origem das nossas células, como a que estamos mergulhadas agora, só foi possível a englobar uma outra célula que deu origem a uma mitocôndria. Uma célula envolvendo outra célula em um abraço para o seu interior. Com as suas próprias instruções e maquinários específicos, a mitocôndria é responsável pela produção de energia, potencializando o funcionamento da célula. Os estudos feministas têm suas próprias produções teóricas e métodos, como o DNA circular e o maquinário mitocondrial. É preciso juntar as contribuições e conhecimentos dos estudos feministas por meio de um diálogo interdisciplinar. A gente pode construir modelos e metodologias experimentais com células na pesquisa biomédica a partir de uma inserção séria e robusta das categorias de sexo e gênero. E assim, endereçar o interesse das mulheres e de pessoas dissidentes de gênero e diminuir a inequidade na saúde entre homens e mulheres. Finalmente, eu encontro um caminho para uma ciência feminista com células. Daqui de cima, a gente repara que em uma extremidade próxima da célula tem umas pilhas enfileiradas e a partir delas estão sendo formadas vesículas que estão sendo secretadas. Ali, tá vendo? Pode ser nosso ticket de saída. Acho que daqui a gente consegue saltar direto em uma dessas pilhas. Será que a gente consegue? No já, hein? 1, 2, 3 e... Para
saber se a gente consegue alcançar a saída dessa nossa aventura pela célula, você vai ter que ouvir o próximo e último episódio, que já vai estar disponível na próxima semana no site do Mundaréu ou no seu tocador favorito. Esse foi o episódio A Mitocôndria. Obrigada pela escuta. Mais informações sobre as pesquisadoras, a pesquisa e o projeto do Mundaréu você encontra na nossa página mundaréu.labjor.unicamp.br/feminista in vitro. Agradecemos o apoio de toda a equipe do Mundaréu e do Labirinto que contribuíram para a produção dessa série. Valeu! Vem comigo saltar pelas cisternas do complexo de Golgi